Olá, espero que esteja tudo bem com você. Bem-vindo ao 36º programa Conversando sobre Dependências. Semanalmente, eu, Paulo Moraes e a minha colega psicóloga Neide Zanelato falamos sobre temas relacionados às dependências. Estamos falando há 2 programas sobre o tema dependência emocional. E o tema de hoje será: quais seriam estratégias mais funcionais para os dependentes emocionais utilizarem nos relacionamentos? Ou seja, quais seriam os comportamentos que seriam mais assertivos dentro de um relacionamento? Espero que você goste do tema, espero que você fique até o final para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Espero que você assine o canal e também que acione o sininho para ser lembrado dos novos programas. E também peço para que você nos ajude na divulgação. Então, encaminhe os vídeos para seus amigos, para os familiares, para as pessoas que você acredita que tenham interesse nesse tipo de assunto, tá bom? Obrigado e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Tudo, Paulo, e com você? Como é que estão as coisas? Tudo bem por aí? Comigo está tudo ótimo, tudo tranquilo, Então, tudo tá bom. seguindo sempre em frente. Ô, Neide, hoje é o nosso 36º programa já, e a gente vem falando de dependência emocional, né? Então, o tema de hoje, nós, parceria, escolhemos, né, para discutir aqui, são as estratégias eficazes para se lidar com a dependência emocional, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre esse tema, e eu vou complementando no final, tá bom? Tá bom, Paulo. A gente sabe que a dependência emocional, ela está ligada, na verdade, para ser ativada, a alguns gatilhos, né? Quer dizer, quando a gente vive essa condição de dependência, essa condição é ativada por alguns gatilhos específicos. Então, o que é importante que a pessoa faça? Que a pessoa consiga identificar quais são os gatilhos. Do mesmo jeito que a gente fala na dependência química, que a gente tem que identificar as situações de alto risco para saber como lidar com as situações de alto risco, porque veja, evitar que essas situações de alto risco apareçam, muitas vezes a gente não pode. Do mesmo jeito para a dependência emocional, eu tenho que saber exatamente o que ativa essa minha condição e que me gera desconforto. Então, por exemplo, se a minha dependência emocional é ativada quando eu estou longe da pessoa por quem eu sou dependente, e aí nós estamos falando de qualquer pessoa. Pode ser o parceiro, pode ser um amigo, pode ser o pai ou a mãe, né? Porque a gente vê que existem pessoas que, inclusive, jovens que têm aí às vezes até uma questão de ansiedade, tem um descontrole das emoções, está longe da mãe, de repente aquilo é ativado. Se a mãe estiver próxima, sabe lidar. Se a mãe estiver longe, não sabe lidar. Então, assim, eu preciso identificar que gatilhos. Então, se eu estou longe da pessoa, se eu sinto que eu vou ser abandonada pela pessoa, se eu sinto que a minha relação com a pessoa está correndo algum tipo de risco. Então, eu começo a identificar aquelas situações nas quais eu sinto que a emoção fica fora do controle. Tá, em terapia cognitiva, então eu identifiquei. Eu tenho uma lista de situações gatilho, aonde eu percebo que eu vou ter aí uma questão para lidar com as minhas emoções. Em terapia cognitiva, a gente sabe que o pensamento determina a emoção. Então, quais estratégias eu posso ter para lidar com essa emoção? Então, por exemplo, será que se eu questionar o meu pensamento, ajuda? Né? Se eu tenho um pensamento de que meu parceiro vai viajar e que ele pode encontrar uma outra pessoa durante a viagem e eu vou perder. Então, inicialmente, se eu entro nessa armadilha de pensamento, eu teria que ir com ele. Eu não posso deixar ele viajar sozinho.
E muitas vezes isso não vai acontecer, né? Porque às vezes a pessoa precisa viajar sozinha. Quer dizer, será que se eu questionar esse pensamento de que o meu marido vai encontrar uma outra pessoa e vai substituí-la por mim, me ajudaria a lidar com isso? Muito provavelmente sim. Eu vou buscar um pensamento que seja mais flexível, mais apoiado em evidência de realidade, e talvez eu consiga me sentir menos vulnerável, porque a gente sabe que esses gatilhos todos aumentam a nossa vulnerabilidade. Será que eu poderia, por exemplo, praticar um relaxamento? E com isso, eu vou conseguir, talvez até flexibilizar melhor o meu pensamento, né? Então, a gente sabe que se eu, por exemplo, deixar de ficar olhando para mim e olhar para as coisas que estão fora, eu também tenho uma outra forma de sair desse gatilho, de contemplar o que está fora de mim e não só aquilo que eu estou pensando, que está dentro de mim. E dessa forma eu tenho uma visão um pouco mais realista das possibilidades, né? Então, veja, o questionamento propriamente dito, o relaxamento pode me ajudar no questionamento. Olhar para fora de mim também pode me auxiliar nesse questionamento. Então, seriam algumas estratégias, né? Eu poderia até praticar mindfulness, por exemplo, que isso também me ajudaria a focar menos num pensamento distorcido e buscar um pensamento mais apoiado em evidências de realidade, talvez perceber que eu não estou correndo risco nenhum de perder meu marido caso ele vá viajar. Uhum. Muito bom. Um outro ponto, Neide, que eu vejo também é o seguinte, é que a pessoa, né, o dependente emocional, ele precisa encontrar outras estratégias de atender às suas necessidades emocionais. Né? Então, por exemplo, ele pode investir em autocuidado, né? Por exemplo, numa academia, praticando exercícios, fazendo caminhadas, cuidando da beleza também, sabe? Visitando, fazendo unha, fazendo as unhas, cuidando do cabelo, cuidando da pele, porque isso faz com que a pessoa volte o interesse para si mesma, né? E não para o outro, né? Uma outra coisa também é a pessoa investir no crescimento pessoal. Então, por exemplo, lendo, né, bons livros, fazendo cursos do interesse da pessoa, obviamente, né? Ou mesmo investindo em cursos de crescimento pessoal, sabe? Cursos específicos que ensinam a pessoa a desenvolver o autoamor, o autocuidado. Que mais? Enfim, tem tanta coisa que as pessoas podem fazer com o objetivo de tirar o foco do outro, né? Não ficar olhando para o outro o tempo todo, mas se voltar para si mesma, para que ela consiga desenvolver a autocompaixão, né? O amor por si mesma, e dessa forma sair um pouco desse foco no relacionamento que não é positivo, né? E uma outra dica também, Neide, que eu acho interessante, é assim, é que a pessoa tenha uma pessoa de confiança para que ela possa fazer as queixas delas em relação ao relacionamento. A gente não está falando aqui de relacionamento abusivo, sabe? Quando você tem um relacionamento e que a outra pessoa é abusiva e você tem a dependência emocional em relação àquela pessoa. Por quê? Se você for falar com aquela pessoa num relacionamento abusivo, você vai gerar mais transtorno ainda, porque provavelmente você, como dependente emocional, deve ter suas dificuldades de ser assertivo, de ser eficaz, e a pessoa do outro lado também deve ter uma série de crenças disfuncionais, que se você for tratar do assunto sem preparo, você pode gerar uma série de confusão, né? Mas, numa situação normal, então você ter uma pessoa que você possa conversar sobre as suas dificuldades, mas que você não leve o problema para o outro, né? Porque nessa situação aqui, o outro nós estamos falando nessa situação, é uma pessoa assertiva, uma pessoa que cuida da vida dela, que toca a vida dela de maneira ok, né? Então é interessante que você, ao invés de você gerar dificuldades no relacionamento, você possa ter uma válvula de escape com a qual você possa conversar a respeito desse assunto.
Não sei se ficou meio confuso, mas basicamente tem uma pessoa com a qual você possa expressar, botar para fora seus sentimentos, suas emoções, suas dificuldades, sem gerar no outro algum tipo de transtorno. Perfeito, porque veja, só reforçando, né? Nós não estamos falando nesse programa de relacionamento abusivo, né? Exato. A questão é que a outra pessoa está levando a vida dela e muitas vezes não está nem percebe o que está acontecendo com o dependente emocional, né? É por isso que é importante que ele tenha alguém de confiança para conversar, para que ele possa ser entendido, ouvido e resolver dentro dele a questão, porque o outro parece que está levando a vida como deveria levar mesmo. Exatamente. E o relacionamento abusivo, né, é um assunto que a gente vai tratar na próxima semana. Então, o assunto, já o tema antecipo aqui, é relacionamento abusivo versus dependência emocional. Isso. A gente vai falar um pouco desse tipo de relacionamento que é totalmente disfuncional. Tá bom? Ok, perfeito. Então tá bom, Neide. Obrigado, viu, pela conversa de hoje. Agradeço muito mesmo a sua presença aqui, a sua colaboração no nosso programa. Eu que agradeço, Paulo. Um grande abraço. Abração, Neide. Tchau, tchau.